Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E hoje, na Cromatina Class de número 102, nós vamos falar sobre um tema que eu sempre tive muita curiosidade. E aí eu encontrei aqui alguns artigos científicos e vou compartilhar com vocês um artigo publicado em 2023 pela PLOS ONE, bem interessante, no tema vegetarianismo e genética. Será que a nossa genética pode influenciar pessoas a ter preferências alimentares a ponto de preferir mais alimentos vegetais ou alimentos que tenham uma proteína vegetal envolvida, ou ainda pessoas que tenham mais preferências por proteínas de origem animal? Será que a genética ela pode ser uma grande responsável? Porque eu sempre ouvi falar e acompanhei um pouquinho de longe, mas acompanhei um caso em que crianças têm uma preferência alimentar, mesmo não tendo, por exemplo, um comportamento da família. Então, eu até presencio também familiares que têm preferências, por exemplo, por alimentos de origem vegetal, por alimentos que não, ou uma dieta que não tenha tantos alimentos, né, tanta contribuição de alimentos de origem animal. E aí, por quê? Né? Eu sempre me perguntei, por que se essa criança cresceu comigo, por exemplo, um familiar muito próximo, e a gente teve uma exposição muito parecida, e por que que essa pessoa ela tem essa preferência, eu tenho aquela preferência, ou dentro ali de uma família, irmãos têm uma preferência e outros têm outra preferência. Quero saber se você já fez esse tipo de questionamento, já comenta aqui, e quero saber também se você é uma dessas pessoas que tem uma preferência por alguns alimentos ali diferenciados, né? Se você, mesmo não tendo incentivo, isso vale para tudo, né? Então, por exemplo, uma família que muitas vezes não deu um incentivo para o filho, para a criança fazer atividade física. Mas ele começa a gostar na escola e ele começa a praticar e ele se torna um adulto mais ativo. Então, dessa mesma maneira, será que existe uma composição genética? Porque a gente sabe que não é só um gene que influencia. Mas será que existe uma composição genética que envolve também esse perfil? Será que essa preferência alimentar pode ter um componente genético? E é isso que a gente vai ver na Cromatina Class de hoje. Já deixa aí o seu like, já deixa aí o seu comentário sobre se você realmente já teve esse interesse em conhecer um pouquinho mais, ou ainda se você conhece alguém, ou se você é essa pessoa, né, que tem mais esse interesse, eu quero saber, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o artigo com vocês, um artigo que eu peguei e que está disponível, tá? Lá na PLOS ONE, publicado em 2023, e ele avalia a genética do vegetarianismo, né? Um estudo de associação amplo do genoma, que é esse GWAS que a gente chama. Tati, o que é o GWAS? Então, o próprio nome diz, né? Então, aqui a gente tem é a abreviação, né? O G, o W, o A e o S. Então, são estudos amplos do genoma. Então, de associação. Então, são genes de associação. E aí eu vou trazer um pouquinho a tela para mim, só para explicar esse conceito inicial. Quando a gente está falando de genética, a gente também fala de genes de associação, genes que causam associação e genes que estão associados, né, com causalidade. Então, uma associação pode não ser causalidade, mas pode ser uma causalidade. Então, quando eu digo assim, ó, por exemplo, quando a pessoa ela toma, por exemplo, vai o chimarrão. O que que o chimarrão ele tem, né? Erva mate, a Ilex paraguariensis, tem componentes, nutrientes, compostos bioativos anti-inflamatórios, antioxidantes, que vão contribuir para melhorar a resposta inflamatória e pró-oxidativa, em linhas gerais. Mas se eu disser para vocês assim, olha, então foi feito um estudo em que as pessoas que consomem esse chimarrão, que é bebida quente, têm mais risco ali, é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de esôfago. Aí vocês vão me falar, Tati, não faz muito sentido. Porque se eu tô falando que ele tem compostos bioativos bons, como você fala que ele dá câncer, né? Que ele pode influenciar. Então, não é que ele vai dar, tá, gente? Por favor, é que ele pode influenciar.
E aí, um fator de confusão que está envolvido é a temperatura da bebida, porque, na verdade, o problema não é a composição da bebida, é a temperatura. Então, altas temperaturas pode lesionar células esofágicas e isso causar alterações ali na recuperação, na regeneração e aumentar essa predisposição para câncer, principalmente se a pessoa tem outros hábitos, tem genes que estão envolvidos, tá certo? Então, eu estou falando de uma associação, bebida quente, mesmo que tenha compostos bioativos bons, mas se for consumida a longo prazo e se a pessoa tiver toda a predisposição, ela pode desenvolver algum desfecho desfavorável. Isso é uma associação. Agora, quando eu falo assim, ó, existe um gene que colabora com o gasto energético reduzido. Então, eu já estou trazendo a causa deste gene. Eu já estou trazendo a causa daquela pessoa estar acima do peso, ter dificuldade de emagrecer. Então, são fatores diferentes, tudo bem? Quando a gente fala de associação, como é um estudo amplo do genoma, os pesquisadores, eles se apoiam nas hipóteses de associação, não necessariamente de causalidade. Então, por isso que você vai ver um gene que muitas vezes não tem uma função específica, não se conhece muito bem a sinalização que ele pode influenciar, mas ele está realmente associado com um padrão alimentar XYZ, com desfecho desfavorável XYZ, tá certo? E isso é muito importante, porque cada vez mais que a gente entender, a gente vai começar a dar as devidas atenções e muitas vezes esperar por mais evidências, tá bom? Então, quando eu falo de WOS, eu estou falando de associação. Não necessariamente eu vou ter ali uma causalidade, não necessariamente eu vou ter ali uma explicação, tá bom? Pode ser que no futuro eu tenha mais explicações, óbvio, com a medida que os estudos forem sendo publicados. Então, aqui a gente já começa a observar algo que ele chama atenção, né? Tem vários genes aqui. Eles fizeram, então, esse estudo de associação lá no Biobank de UK, né? Que é o Biobank do Reino Unido. E eles identificaram em 5.324 vegetarianos estritos, que a gente chama de vegano, né? E esse grupo aí foi comparado com o grupo controle, que tem muito mais gente. Um grupo controle que tem uma dieta onívora. Então, ou seja, que come tanto vegetais quanto alimentos de origem animal. Lembrando que quando a gente fala, por exemplo, do padrão alimentar, das preferências alimentares, e aí principalmente nesses vegetarianos mais restritos, né? A gente está falando não somente de um componente alimentar, a gente está falando de um padrão, de um estilo de vida, porque é o alimento, mas também é a vestimenta, tudo que ele vai consumir, bens de consumo, é um padrão de estilo de vida. Ele vai levar em consideração se foi feito, por exemplo, trabalhos ali com testes em animais, se por algum motivo utilizou alguma fonte animal em algum ingrediente. Então, é muito mais do que não consumir. É muito mais, é um estilo de vida, tá? E por isso que cada um vai ter o seu padrão realmente de escolha, tá? Mas essa escolha, o que eu quero dizer, é que olhando para o artigo, pode ser influenciado pelo perfil genético. Isso que é mais interessante, né? Independente, gente, se é uma boa escolha, não é uma boa escolha, não é esse o ponto, tá? A grande questão é, será que pode ser influenciado? Então, a gente vai observar aqui. Então, eles observaram 329.455 controles e identificaram polimorfismos no cromossomo 18. Tem aqui um gráfico super bonitinho falando sobre isso, tá? Então, olha só. 4 genes que foram mais associados, né? O mais importante aqui foi esse RS, que é o RS aqui do TEMEN, tá? O TEMEN, ele é um gene importante, né? Uma proteína transmembrânica. A gente faz um tempo que eu estudei TEMEN, mas a gente estudou muito TEMEN numa época que a gente estudava mais obesidade. Mas a gente nunca entendeu de fato qual era a via de sinalização. Então, a proteína transmembrânica, ela pode facilitar, por exemplo, o transporte de íons de outras proteínas, né? Então, ela pode ali ter uma função muito maior do que a gente imagina. 4 genes que estão associados, não com esse RS, então o próprio TMEM, o RIO K3
o NPC1 e o RMC1, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha exatamente mostrando quais desses tiveram uma forte associação, tá? Então, uma associação mais significativa. Olha, que eles colocam aqui, ó. Vários, então, as mais significativas foi o rio K3, RMC1 e NPC1. Muitos genes estão associados com o vegetarianismo, incluindo o TMEM, né, o NCP1 e o RMC1. Também tem importante papel onde no metabolismo de lipídios, na função cerebral, e isso pode aumentar principalmente as respostas deles frente ao consumo de alguns lipídios, frente, por exemplo, a algumas tomadas de decisão, porque se eu tenho ali uma influência, e a gente precisa entender que tipo de influência é essa, será que é para condicionar, será que é para influenciar um comportamento alimentar a nível cerebral? Então, esses resultados, eles suportam que o papel da genética na escolha de uma dieta vegetariana pode ser uma abertura de portas para futuros estudos que queiram realmente elucidar as vias, viu? As vias psicológicas que envolvem essa escolha pelo vegetarianismo. Então, olha que interessante, ele não deu o resultado, ele não deu ali o desfecho, né? Ele não apontou como verdade absoluta, mas ele está apontando um caminho. E isso é muito interessante, tá? Aí ele vem falando um pouquinho aqui da introdução, falando que realmente existe, né, um crescente interesse por esse tipo de padrão de dieta. E aí algo que chama atenção, ó, que o vegetarianismo, principalmente, eles estão crescentes em todo o mundo. Aí ele fala, por exemplo, nos Estados Unidos, atinge de 3 a 4% da população. No Reino Unido, 2,3% dos adultos e 1,9% das crianças. Olha que interessante, crianças. E é muito mais interessante porque as crianças muitas vezes não tiveram tempo de observar o comportamento da família, de ter ali, porque eu não consumo porque eu nunca tive acesso, eu não consumo porque nunca me ofereceram. Não, elas não consomem porque elas rejeitam, de alguma maneira elas rejeitam. E será que isso tem uma influência genética? Isso é muito interessante, gente, porque a gente começa a observar que realmente pode ter uma contribuição, e o quanto antes a gente entender, a gente também pode colaborar para que a criança, para que a pessoa, ela tenha muito mais harmonia nesse relacionamento com o alimento, com a alimentação, do que simplesmente ficar impondo uma condição que teoricamente eu acho que é melhor, que teoricamente eu entendo que é é a minha verdade, né? Então, isso é bem interessante porque isso realmente abre um leque de oportunidades para que a gente vá atrás de evidências que suportem o quê? O componente de padrão de comportamento alimentar na escolha do alimento. Então, o comportamento não é só, por exemplo, a relação que a gente tem os estudos um pouco misturados, né? Então, comportamento com preferências. Então, eu prefiro doce ao salgado. Então, não é só isso, isso influencia meu comportamento, né? Então, se eu prefiro doce ao salgado, óbvio que se eu tiver os dois ali disponíveis, eu vou preferir o doce, porque o meu perfil é mais desse, né? Então, isso vai influenciar. Mas essas escolhas alimentares, né? Isso é muito interessante, por quê? Porque isso também condiciona, por exemplo, a gente sempre fala assim, às vezes a pessoa, ela é influenciada, por exemplo, pela mídia. Vocês lembram que teve uma época que foi divulgado um documentário falando da dieta dos gladiadores, então que eles tinham uma dieta vegana bem restrita, e muitos eram atletas. Claro que podem, nas Olimpíadas a gente viu atletas vegetarianos, sabe? Então, assim, não é a questão não é essa. Claro que pode, desde que tenha uma orientação, desde que a pessoa realmente tenha uma condição, né, metabólica, de todo o suporte nutricional adequado. Mas a grande questão é, se eu não tiver orientação, eu troco, por exemplo, uma proteína de origem animal por excesso de carboidratos, por exemplo, de uma alimentação um pouquinho mais restrita nesse sentido, e aí eu falto aquela proteína
Ou eu vou colocar a outra proteína de origem vegetal ali como fonte, mas existe também muito preconceito da proteína de origem vegetal. Eu digo isso porque muitas vezes eu quero colocar proteína de origem vegetal ali no plano alimentar do paciente, porque para mim é mais interessante, por N motivos, não necessariamente ele é vegetariano, né? A maioria que eu atendo não é, mas eu quero colocar e falar, ai, nossa, mas é tão ruim aquela proteína. Poxa, a pessoa nem experimentou, então deixa a pessoa experimentar, pelo amor de Deus, para a gente ver realmente, não é tudo que vai ser 100% bom, mas também não é tudo que vai ser 100% ruim, né? E tudo isso é bem importante também. E não dá para comparar as duas proteínas, proteína de soro do leite com a proteína da ervilha, né? Não tem como comparar de consistência, muitas vezes de sabor. Mas, gente, a gente se adapta e se for para o nosso bem, a gente se adapta mais rápido ainda, né? Aí vai falando um pouquinho do banco de dados, né? Da metodologia que eles fizeram, da questão ética, da genotipagem que eles fizeram. E aí eles falam, ó, muito interessante, né? Que eles fizeram ali uma dessas amostras, poxa, foram muitos pacientes. Tudo bem que os 5.000, né, foram aqui, ó, chegaram em 5.324 casos, tá? Porque eles tiveram todo o acompanhamento também. Então, alguns foram excluídos porque não conseguiram cumprir o acompanhamento e tudo mais. E aí, dos resultados que eu quero mostrar para vocês, aqui a gente tem uma tabelinha mostrando realmente, né, os casos e os controles, e que já tem diferença, por exemplo, em relação ao sexo, tem diferença, por exemplo, em relação à idade, vai ter um pouquinho aqui de diferença, tem diferença em relação à proporção entre eles, em relação ao IMC, vai ter diferença também. E aí, isso é um pouquinho mais complicado se eu quisesse observar, por exemplo, outros parâmetros. Aqui eu vou observar o consumo alimentar, as preferências alimentares, né? E aí, aqui eu queria mostrar para vocês. Esse gráfico, Manhattan Plot, vou até diminuir um pouquinho. O Manhattan Plot, ele mostra o seguinte, tá vendo aqui que eu tenho todos os cromossomos, né? Os 22 cromossomos, que são cromossomos autossômicos, então eles não são cromossomos sexuais. E lá no cromossomo 18, então 18 tá aqui, ó, é o que a gente vê com maior disparidade. Aqui são polimorfismos, são genes que foram ali identificados com alguma relevância, com algum significado, com alguma importância. Então, se eu tenho algum significado, se eu tenho alguma importância nesse perfil, eu preciso identificar quem eles são. Por quê? É como se fosse assim, ó. Eu faço uma comparação entre esse grupo que tem uma dieta onívora, é o grupo controle, e esse grupo que tem esse padrão alimentar mais vegetariano, eu comparo. O que que tem de diferença entre eles? Será que eles têm polimorfismos iguais? Será que eles têm polimorfismos diferentes? E aí, os pesquisadores desse estudo, eles encontraram diferenças, principalmente, né, nos genes do cromossomo 18. E é isso que a gente vai observar, essas diferenças. Porque se eu tenho diferenças nesse cromossomo aqui 18 por conta daqueles genes que nós citamos, esses genes, eles são interessantes para que a gente possa identificar. E aí eles vão citar, né, esses genes aqui que foram identificados, então principalmente, ó, então eles testaram o RIO-K3, o RMC1 e o NPC1. Também tem o TEMEN, né, que teve um pouquinho mais de diferença, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E aí eles selecionaram esses genes, tá? Ó, genes que também foram observados, genes do cromossomo 2, do cromossomo 5, do cromossomo 6, do cromossomo 10, do cromossomo 12, né? Outro do cromossomo 12, do cromossomo 13, do 16, do 18, outro do 18, do 20. E por que que é legal, gente? Ó, vamos supor, né? Eu estou falando bastante também sobre dados brutos, né? Então, se você conhecer os seus dados brutos, então vamos supor, eu tenho lá os meus dados brutos. Ainda não fiz esse exercício, mas eu vou fazer. Pegar, por exemplo, esse RS e me aprofundar nesse RS.
Será que eu tenho lá nos dados brutos? Será o que que significa? E fazer, principalmente se você é meu aluno, né, o aluno aqui da Cromatina, não da Cromatina Class, que eu sei que vocês que estão aqui são todos alunos da Cromatina Class, mas alunos aqui do Pipeline da Nutrição de Precisão, por exemplo, vocês vão observar que vocês já têm toda a capacidade de buscar essas referências, de pegar esse perfil aqui, de transformar esse perfil numa conduta clínica, desde que eu consiga avaliar o paciente. Então, muitas vezes é respeitar. Então, vamos supor, Tati, na prática clínica, o que que isso poderia significar? Poderia significar, por exemplo, quando eu for falar para um paciente, olha, paciente, para você seria interessante uma dieta um pouco mais plant-based, e aí eu teria ali pelo menos uma maior sensibilidade de saber o quanto que esse paciente ele vai realmente ter de maior adaptação ou menor adaptação. Isso para mim reflete o quê? A adesão ao plano alimentar, a adesão às minhas estratégias, resultados mais eficientes. Então aqui eu já começo a identificar resultados mais interessantes. Vejam que todos esses daqui chamam a atenção, porque eles estão ali em maior evidência quando a gente fala dessas combinações, tá? Principalmente aqui em relação ao padrão vegetariano, tá? E aí ele vai falando, ó, eles mapearam, então, a própria localização, o tamanho, né, do gene, a localização, os polimorfismos, fizeram aqui um mapeamento e fizeram também uma localização do locus no plural, que é o loci, né? Então, é a localização genômica. Então, aqui a gente começa a observar, olha, então, quantos polimorfismos? Estão do 0 a 160 polimorfismos, sendo que essa localização aqui é onde a gente mais tem, cromossomo 6, ó. Cromossomo 6, no cromossomo 18 a gente também tem, ó, tem quatro localizações no cromossomo 18. Por mais que o 6 tenha mostrado aqui, né? O 6, outros 6 aqui, tenha mostrado um pouco mais, principalmente aqui de polimorfismos, o 18 foi o que mostrou evidência significativa pela análise estatística, né? Olha aqui, ó. Exatamente esse grupinho, ó. RIO-K3, RMC1 e o NPC1. Esses três foram os que chamaram mais a atenção. Então, eles tiveram, sim, um perfil mais acentuado. Esses aqui que passaram da linha, então, tiveram mais evidência científica. E aí, na discussão do artigo, ele vai citar o RS, né, que é mais sugestivo. Ele tem também, gente, que aqui não dá para a gente abrir tudo, né? Ele tem também tabelas suplementares. Então, para quem quer estudar esse tipo de avaliação, esse tipo de comportamento, vale a pena estudar as tabelas complementares, porque é o extra do extra, né? Não cabe aqui. Tem figuras também, e ele vai falando o que está em desequilíbrio. Quando você vê em um artigo LD, é porque está em desequilíbrio. Se está em desequilíbrio, quer dizer que não vai funcionar muito bem para aquela análise, às vezes naquela população. Mas será que vai performar melhor em outra população, em outra etnia? Aí você vai ficar comparando os estudos que estão aí sendo publicados, tá? E aí ele vai falar um pouquinho sobre tudo isso, do quanto é mais significativo, veja que tem um apêndice, porque realmente é um estudo bem grande, tá? Bem grande, e aqui ele mostra a expressão de alguns genes, né? Então, por exemplo, lembra que ele falou que pode ter um perfil de comportamento e preferência alimentares? Olha a expressão no cérebro, na pituitária, uma expressão grande, né? De genes que vão colaborar principalmente para potencializar essas preferências alimentares. Ah, Tati, mas em outros tipos de células também, poxa vida, aqui a gente vê uma expressão. Sim, a gente vê expressão, mas, como eu falei para vocês, como a gente está trabalhando com estudos de associação, a gente não tem muito bem definido na literatura todas as respostas para a sinalização. Então, o que a gente vai observar? Pode ter uma correspondência com o padrão alimentar, com o padrão de consumo, padrão de preferências alimentares, tá certo? E aí, aqui a expressão lá no cérebro chama um pouquinho mais de atenção, né, gente? Um pocão mais de atenção, na verdade, tá? E aí ele vai falando um pouquinho, ó, dos mecanismos que podem influenciar
as escolhas alimentares, né? Então, que envolve tanto o metabolismo, os efeitos fisiológicos, a percepção do sabor, principalmente crianças. Lembra que eu comentei de crianças? Tem estudos, né, que falam ali, o consumo lá do coentro. Então, tem gente que consome coentro e sente gosto de sabão. Como que a pessoa vai consumir coentro se sente gosto de sabão, né? Ele cita aqui alguns estudos, por exemplo, da aldeído desdrogenase. Então, se eu tenho alteração no aldeído desdrogenase, ele metaboliza de forma mais lenta, ele tem uma alteração ali no metabolismo de álcool. Então, para algumas pessoas, o álcool ele não é tão bom assim, não tem um gosto bom. E o que acontece? Até falando de uma maneira mais simplista, de sobrevivência, mecanismo de sobrevivência, se você coloca, por exemplo, na boca, algum alimento que você rejeita aquele sabor, que rejeita aquela textura, pode ser um mecanismo de defesa, pensando, por exemplo, que pode ser um veneno, que pode ser algo prejudicial para você, tá? Por isso que tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de consumir alimentos mais amargos, porque o amargo, geralmente, né, falando de história, está envolvido com o veneno, que o veneno hoje pode ser mascarado de várias maneiras, né? Incluindo nas entrelinhas de vários produtos industrializados, ultraprocessados, que você vê o nome ali, caramelo, não sei o que lá, não é? Vê ali o aditivo que você fala, gente do céu, onde que na natureza tem isso? Não tem, não é verdade? Só que ele tá mascarado, nem tem sabor, tá tudo mascarado ali. Só que, pensando até evolutivamente, o sabor amargo está muito associado com ali o veneno, né? Tanto que os estudos, quando eles foram fazer estudos com uso de medicamentos, medicamento é bem amargo também, né? Eles foram estudar exatamente papilas, né? As papilas gustativas e os receptores das papilas gustativas, para saber exatamente qual era o poder de aceitação. Por que que hoje, por exemplo, você pega lá um xarope? O xarope vem mascarado com açúcar. O xarope vem mascarado com sabor de framboesa, né? Então, isso é muito importante também para aumentar a adesão, tá? Agora, vamos pensar. Tati, mas estou pensando aqui como que a gente vai fazer no plano alimentar do paciente. Então, aqui ele dá algumas dicas. Então, por exemplo, né, lembra que tem alguns genes que estão associados com o perfil lipídico? Daí ele fala do metabolismo de lipídios entre os vegetarianos e não vegetarianos e a avaliação, por exemplo, dos ômega 3, né, principalmente, dos ácidos graxos de cadeia poliinsaturada, mas de cadeia longa, que são componentes importantes das membranas de fosfolipídios. E aí ele fala, olha que interessante, genes que a gente já conhece, FADS1, FADS2. Então, que são genes que vão promover ali a dessaturação desses ácidos graxos. Aí ele fala mais um pouquinho aqui, ó, desse NPC1, né? Então, que está associado, né? Olha, caracterizado por um acúmulo de colesterol intracelular e de glicoesfingolipídios em vários tecidos, tá? Então, tem muito a ver com o perfil de lipídios. O RMC1, que a deficiência envolve, por exemplo, o tráfego ali de LDL, ou seja, isso pode promover um comprometimento e acúmulo de colesterol. Ou ainda o TMEM 24, que pode estar associado também. Aí ele fala, né, do cromossomo homólogo ali com fungo e tal, mas é uma glicoproteína que pode estar envolvida também com esfingolipídios, e isso pode aumentar a expressão desse TMEM e estar associado com o aumento do perfil de triacilgliceróis, olha, na população mexicana, mas será que se comporta dessa maneira na população brasileira? Então é sobre isso, tem muito mais a ver, é um envolvimento muito maior com o perfil de lipídios. Então eles falam, olha, então tudo isso junto e misturado, né, pode trazer ali diferenças, possibilidades no entendimento das diferenças do metabolismo de lipídios que permeiam as escolhas entre os vegetarianos e os não vegetarianos. Então, uma perguntinha bem importante, né? Por exemplo, a pessoa que ela começa a ter uma dieta mais plant-based, e até às vezes por conta da própria palatabilidade, ela tem uma tendência a ir para um alimento, por exemplo, que seja uma fritura, né? É que hoje a gente tem muito mais opções. E a pessoa ela pode ser muito bem orientada, mas se ela não for orientada, ela vai para uma batata frita, não é? É muito comum, muito comum. E isso está mostrando realmente que pode ter um desequilíbrio no perfil de lipídios, tá?
bem em desequilíbrio. Aí ele fala um pouquinho sobre alguns genes que podem influenciar em doenças neurodegenerativas, né? Comportamento, outros estudos mostrando a alteração de um outro gene, que é o VRK2, no córtex cerebral, risco para epilepsia, para depressão, para desordem bipolar, para anorexia nervosa, esquizofrenia, autismo, né? E outras alterações pós-traumáticas, e assim por diante, né? Então, claro que a gente tem, no caso dos pesquisadores, tem sim limitações do estudo, mas esses resultados, eles são importantes, por quê? Porque eles podem sinalizar essas escolhas alimentares, principalmente via metabolismo de lipídios, já que as nossas membranas, elas são feitas de fosfolipídio, né? A membrana celular é feita de fosfolipídio. E isso pode ter um componente importante a nível cerebral, porque o nosso cérebro também tem uma composição de lipídios muito grande. E aí a gente começa a entender os mecanismos fisiológicos que podem envolver as escolhas de um vegetariano, de uma dieta vegetariana, que pode ser muito mais efetivas para determinar ou para ajustar as recomendações e intervenções nutricionais. E, gente, tudo isso de uma maneira mais personalizada. Olha que maravilha. Aqui ele fala, ó, onde que tá, né? Cada componente dá para clicar e você consegue, ó. Então, ó, genes com a possibilidade de papel no vegetarianismo, você consegue abrir aqui, tá? Então, bem legal, tá super disponível esse artigo. Espero que vocês tenham gostado. Mas vocês conseguiram reconhecer aí algum paciente? Conseguiram reconhecer, de repente, até você que faz uma dieta mais plant-based, ou que no início teve muita dificuldade, ou que de repente não fez as melhores escolhas no início, pela própria dificuldade, até conhecia, até tinha uma orientação. Comenta aqui. É interessante a gente saber, porque à medida em que a gente sabe, a gente consegue ajudar também as pessoas, né? Então comenta aqui, deixa seu recado, deixa o seu like, não deixa de compartilhar, não deixa aqui de se inscrever no canal, porque toda segunda-feira a gente tem uma Cromatina Class, a gente tem aulas, a gente tem lives aqui, tanto aqui quanto no Instagram. Então, não deixe de participar, porque eu tenho certeza que isso pode fazer muita diferença na sua vida, na vida dos pacientes. Se você é paciente, na sua vida também. Tá certo, minha gente? Muito bom. Então, deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa Cromatina Class. Eu, particularmente, amei esse tema. Eu acho que eu vou estudar um pouquinho mais esse tema, até mesmo para trazer diversidade ali de artigos para a gente discutir, mas eu quero saber a sua opinião também, tá certo? Beijo no coração, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau, gente.